Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão gostando de ler o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça? Você que por acaso não está acompanhando, eu estou fazendo uma série com esse livro, porque foi quem me sugeriu esse livro foi o Earl Nightingale. Nossa, que chique, hein? Não, é que lendo o livro do Earl Nightingale, O Estranho Segredo, ele passa um plano para 30 dias para a gente conseguir sair da falta da escassez, sair do meio dos 95% da população planetária, que segundo ele vai do berço ao túmulo na falta e na escassez, e passar a fazer parte daquele pequeno batalhão de 5% que, de acordo com ele ainda, são aquelas pessoas que alcançam vida plena, aquelas pessoas que vivem, como a Oprah Winfrey diz, o sonho divino para elas nessa nossa estada como seres humanos, nós que somos seres divinos. E aí então o Earl Nightingale, lá no livro dele, que eu fiz uma série também, foram 4 vídeos, creio. Eu deixo aqui para vocês, para quem quiser ver, que o livro é super interessante e ele passa ainda um plano com dicas para que em 30 dias a gente possa dar esse salto quântico. E uma das dicas que ele passa é estarmos fazendo boas leituras, porque eu acredito que tudo, como o livro aqui do Napoleão Hill, que é um dos livros que ele indicou, tá dizendo o título do livro, Pense e Enriqueça. Eu acredito que tudo passa pelo mental, tudo passa pelos nossos pensamentos. Eu acredito piamente que somos nós que criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Diga-me o que você anda pensando e eu te direi como é que será a sua vida, como é que está a sua vida e como é que será a sua vida no futuro. É aquela coisa das leis universais. O que a gente está plantando hoje, a gente vai colher amanhã. O que a gente está vivendo hoje, a gente plantou ontem. Então eu acredito piamente que seja dessa forma, mas é o meu modo de entender. E eu pensei em estar lendo esses livros aqui no YouTube com o objetivo de estar trazendo para as pessoas, aquelas pessoas que por acaso não são deficientes visuais, aquelas pessoas que por acaso infelizmente não sabem ler, aquelas pessoas que por acaso não têm tempo, aquelas pessoas mesmo que como eu começava a ler um livro e daqui a pouco o meu mental já estava lá longe, eu tinha lido 3 páginas, eu não lembrava absolutamente nada do que eu tinha lido, eu tinha que reler. Então eu acredito até que se a gente lê assim junto, traz um pouco mais de ânimo e faz a gente entender melhor também. Mas eu leio do jeito que está escrito e dou a minha opinião, mas é só a minha opinião, é só o meu ponto de vista, mas aí cada pessoa entende como, interpreta como quiser. E então, o vídeo anterior, porque eu estou fazendo uma série, voltando lá no Earl Nightingale, então ele sugeriu 3 livros, entre eles estava esse aqui, o Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. E eu fui induzida, depois de ter feito o do Earl Nightingale, o Estranho Segredo, a fazer 2 outros livros que me apareceram, que foram do Spencer Johnson, que é Quem Mexeu no Meu Queijo e Picos e Vales, que eu também fiz 2 séries, deixo aqui para você que quiser ver. E eu acredito agora que era para estar se preparando para estar fazendo o Pense e Enriqueça, porque o Napoleão Hill diz que ele tem um segredo, ele passou mais de 20 anos entrevistando e estudando pessoas milionárias para saber o segredo delas, e ele diz que ele nos dá esse segredo nesse livro, porém não está assim de bandeja, não está aí, a gente abre, onde é que está escrito o segredo? 2 pontos, é assim, 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 põe uma colher, como diz o professor Hélio Couto, não é bolo de chocolate, não é receita pronta. Então, ele diz que as dicas, digamos, elas são passadas em cada capítulo, mas que cada um vai captar quando captar. E ele disse também que, na apresentação do livro, que ele está passando metade do segredo. Mas só metade não me interessa. Não, por quê? Porque a outra metade é a nossa boa vontade, é o nosso estar pronto, é a nossa determinação de entender, ler o livro, ouvir o livro, procurar onde é que ele está mostrando o segredo e colocar em prática, fazer a nossa parte. Então, dito isso, eu
Continua aqui. No vídeo anterior, ele passou, então nós terminamos quando ele passou os 6 passos que transformaram os desejos em ouro. Depois eu vou até fazer um vídeo só com esses 6 passos, porque eu acredito que realmente do jeito que ele está colocando aqui, aqui está como receita realmente. É uma coisa que se a gente fizer, e por que não pagar para ver, né? Eu já estou fazendo. Então, o que ele terminou aqui dizendo que é preciso compreender que todos os que acumularam grandes fortunas passaram primeiro por muito sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento antes de adquirir dinheiro. E continuou: você deve saber desde já que nunca poderá obter grandes quantidades de riqueza se não arder de desejo por dinheiro e realmente acreditar que o possuirá. E aí, quando algumas pessoas podem até dizer: uau, mas isso não é para mim, porque dinheiro é sujo, porque dinheiro, quem é rico não entra no céu. Então, enquanto a gente ainda estiver se guiando por esses paradigmas, enquanto a gente ainda estiver se limitando por essas crenças, aí é aquilo que ele disse: não estamos prontos. O livro, ele disse, o segredo, ele disse, é para aqueles que estiverem prontos para entendê-lo e recebê-lo e colocá-lo em prática. Então, o primeiro subtítulo desse vídeo é: grandes sonhos podem transformar-se em riquezas. Nós que estamos nesta corrida de riquezas devemos saber que este mundo mudado em que vivemos exige novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novos métodos de compra e venda, novos livros, nova literatura, novos programas de televisão, novas ideias para fitas de cinema. No fundo de toda essa procura por coisas novas e melhores, é preciso possuir uma qualidade para vencer: propósito definido. Então, ele tinha dito ali, já voltando sempre para que a gente possa tá encontrando aí esse segredo, essa chave que ele está deixando aí. É como um jogo de esconde-esconde. Aqueles jogos que a gente vê, como que fala? Maratonas, não? Aquelas coisas, eu esqueci o nome agora. Aqueles jogos que passam na televisão, que cada lugar tem uma dica, cada lugar tem uma parte de uma mensagem assim, a gente pega e vai tendo que associar. É mais ou menos isso, eu acredito, dessa forma que ele está apresentando o livro. Então, ele já tinha dito ali anteriormente que a coisa principal seria o desejo. Agora ele está dizendo que há que se ter um propósito definido, conhecimento do que se quer e um desejo, ele repete novamente, ardente de possuí-lo. Ele disse mesmo que isso deve se tornar uma obsessão, que o desejo deve ser tão forte que a gente vai dormir pensando nele, acorda pensando nele e durante o dia trabalha para que ele aconteça. Durante o dia, faz a nossa parte para que ele aconteça. Nós que desejamos acumular riquezas, devemos lembrar-nos que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram homens que dominaram e empregaram as forças intangíveis e invisíveis da oportunidade ainda inexistente, convertendo-as as forças ou impulsos do pensamento, isso está entre parênteses, em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e todos os tipos de utilidades que tornam a vida mais agradável. Ou seja, aqui ele mostrando que tudo que está aí, que a gente palpável, tudo que é tangível, começou intangível, começou ali no pensamento, começou ali invisível, de forma inexistente, ou seja, já estava manifestado, porque o universo é mental, porém, para isso tinha que haver essa conexão mente-mente, e aí, para se fazer uma cadeira, primeiro a pessoa pensa nela, depois ela desenha a cadeira e depois ela compra a madeira e vai lá, e o plástico, ou sei lá o que, o ferro, vai lá e coloca tudo e a cadeira aparece. Ao planejar a aquisição da sua quantidade de riqueza, não deixe que ninguém influa sobre você zombando do sonhador. Para conseguir os grandes prêmios neste mundo mudado, é preciso captar o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que tem de valioso, o espírito que serve de sangue vital do nosso próprio país.
A sua oportunidade e a minha para desenvolver e negociar nossos talentos. Ou seja, aqui ele explicando que é preciso captar então esse espírito pioneiro daqueles que já vieram, que traçaram ali o caminho, aquilo que ele estudou. Acredito que seja isso que ele está dizendo, isso assim, seguindo os passos desses pioneiros do passado, então a gente tem a nossa oportunidade, a sua e a minha, para desenvolver e negociar nossos talentos. Se o que você quiser fazer está certo e você acredita nisso, vá em frente e faça. Concretize seu sonho e não se importe com o que eles possam dizer se você sofreu uma derrota temporária. Eles talvez não saibam que cada fracasso traz em si a semente de um êxito equivalente. E ele gosta bem dessa frase porque ele repete ela várias vezes naquele outro livro dele, Entrevista... Mais Esperto que o Diabo. Ele traz essa frase também, que há sempre uma semente de êxito em cada adversidade. Thomas Edison sonhava com a lâmpada que podia ser operada por meio de eletricidade, começando onde se encontrava a pôr o sonho dele em ação e apesar de mais de 10.000 fracassos. Já ouvi dizer isso, gente, olha... Para esse a gente tem que tirar o chapéu, né? Porque a gente no primeiro tropeção a gente já desiste, eu já desisto, jogo a toalha. Ele passou por 10, não sei como ele fez esse cálculo, mas 10.000 fracassos. Persistiu no sonho até torná-lo realidade física. Sonhadores práticos não desistem. O Elan sonhava com uma cadeia de charutarias, transformou o sonho em ação e agora as Charutarias Unidas ocupam os melhores cantos na América. Os irmãos Wright sonhavam com uma máquina que voasse. Atualmente podemos ver evidências no mundo inteiro de que o sonho era sensato. Marconi sonhou com um sistema que utilizasse as forças intangíveis do éter. Provas de que não sonhou em vão podem ser encontradas em cada aparelho de rádio, televisão do mundo. Pode interessar-lhe saber que os amigos de Marconi fizeram-no ser detido e examinado num hospital psiquiátrico, quando ele anunciou que descobrira o princípio através do qual poderia enviar mensagens pelo ar, sem o auxílio de fios ou quaisquer outros meios físicos de comunicação. Os sonhadores de hoje passam melhor. E esse amigos, ele coloca aqui entre aspas, ou seja, aquela coisa que o Ernest Nightingale disse, que é melhor não jogar pérolas aos porcos. Então, se você está aí com sonhos, se tem uma coisa, se captou ali, se passou e se conectou ali com aquele banco de ideias grandiosas e tem uma coisa que você acredita que você pode fazer, então não conta para todo mundo, faz ali quietinho, porque os amigos do Marconi fizeram ele parar no hospital psiquiátrico para ser examinado. O mundo está repleto com uma tal quantidade de oportunidades que os sonhadores do passado jamais conheceram. Olha aí ele mostrando, e olha que esse livro foi escrito em 37, tem alguns aninhos aí, quer dizer que a gente ainda está melhor posicionado ainda. Já que tudo vai melhorando, né? Com essa, estou tomando isso pensando dessa forma, né? Colocaram o desejo por trás dos sonhos, esse é um outro subtítulo. O desejo ardente de ser e de fazer é o ponto inicial do qual deve partir o sonhador. Os sonhos não nascem da indiferença, do ócio ou da falta de ambição. Olha aí, gente. Não nascem da indiferença, do ócio ou da falta de ambição. Lembre-se de que todos os que têm sucesso na vida partem de um mau começo, passam por muitas lutas desanimadoras antes de chegar. O ponto culminante na vida dos bem-sucedidos geralmente chega no momento de alguma crise, através da qual são apresentados ao seu
outro eu. John Bunyan escreveu O Progresso do Peregrino, The Pilgrim's Progress, que está entre os melhores livros ingleses, depois de ter penado numa prisão e de ter sido dolorosamente punido por causa das opiniões religiosas dele. O. Henry descobriu o gênio adormecido no cérebro dele depois de ter sofrido grande desgraça e de ter ficado numa cela de prisão. Forçado pela desgraça a conhecer seu outro eu e a usar a imaginação, descobriu que era um grande autor e não um miserável criminoso imaginal. Esse outro eu, ele coloca entre aspas, e eu acredito que quando ele fala no outro eu, ele está falando no nosso eu superior, ele está falando na nossa centelha divina, ele está falando na nossa essência, que é Deus em nós. Charles Dickens começou colocando rótulos em latas de graxa. A tragédia do primeiro amor dele penetrou-lhe as profundezas da alma, convertendo-o num dos autores de fama mundial realmente grande. Essa tragédia produziu primeiro David Copperfield, depois uma série de outras obras que fizeram o mundo mais rico e melhor para todos os leitores dele. Helen Keller tornou-se surda, muda e cega logo depois que nasceu. Apesar da enorme desgraça, escreveu o nome dela indelevelmente nas páginas da história dos grandes. A vida dela toda serve de prova de que ninguém está totalmente derrotado enquanto não aceitar a derrota como realidade. Olha aí, gente, quem aqui pode se imaginar surdo, mudo e cego? E não ficar simplesmente lambendo as feridas, né? E eu me lembro, eu vi uma pessoa também, eu não me lembro o nome dele, que ele é só o tronco, ele não tem nem os braços, nem as pernas, e ele faz vídeos de motivação, não é? Robert Burns era um camponês iletrado, atormentado pela pobreza, cresceu bêbado. O mundo se tornou mais belo por ele ter vivido, pois agasalhou lindos pensamentos poéticos, o que arrancou um espinho plantando no lugar uma rosa. Beethoven era surdo, Milton cego, mas os nomes deles permanecerão para sempre porque sonharam e traduziram os sonhos em pensamento organizado. Existe diferença entre ansiar por algo e estar pronto a recebê-lo. Ninguém está pronto para alguma coisa enquanto não acreditar que poderá obtê-la. Olha aí que grande isso aqui que ele está falando, se a gente entendesse, né, gente? Não adianta só estar pronto, a gente só está pronto quando a gente acreditar. Porque não adianta a gente dizer, estou pronto, manda, por favor, mas no fundo o nosso mental está dizendo que nunca isso vai acontecer. Espera mais umas 10 vidas, não é para agora, você está doido. Então, acredito que é isso, né? A gente tem que trabalhar, então, pedir, então, vamos entrar naquele modo pergunta, como eu faço para acreditar que é possível? Como eu faço para acreditar que é possível? O estado de espírito deve ser o de convicção e não mera esperança ou anseio, aquela coisa, se Deus quiser, aquela coisa, se tiver que virá. Aqui ele está dizendo que não, a gente tem que mostrar para o universo que a gente realmente está pronto, que a gente está convicto que aquilo é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca, é aquilo que a gente deseja. Aí o universo diz, não, está pronto, vou mandar então. Mente receptiva é essencial à crença. Mente fechada não inspira fé, coragem ou crença. Olha aí, gente. Mente receptiva, mente aberta, mente que aprendeu uma coisa, recebeu uma informação, mas está vendo que aquilo não está casando muito, não está fechando, no final a conta não bate. Então é uma mente receptiva para se abrir, para buscar, para pensar por ela própria. E aí, mente fechada não inspira fé, coragem ou crença. Ou seja, essa mente não pode ter convicção, essa mente não está pronta.
Lembre-se de que não existe mais esforço para um alto objetivo na vida, para a abundância e prosperidade, do que para aceitar a miséria e a pobreza. Olha aqui esse trechinho aqui, eu me lembro bem lá do livro do Og Mandino. Ou seja, é o mesmo esforço para um alto objetivo ou aceitar a miséria e a pobreza, dá o mesmo trabalho. A única diferença que eu acredito é que a gente protela o nosso crescimento. A única coisa que a gente está aqui é para expandir como seres, fazer o nosso melhor, estando um ser humano, sendo um ser divino. Como que fala? É o crescimento. Então, eu acredito que a única diferença entre escolher entre a prosperidade e a miséria e a pobreza é que a gente passa mais tempo, a gente demora mais tempo para avançar. Um grande poeta formulou essa verdade universal através destas linhas. Regateei com a vida por 1 centavo e a vida não quis pagar mais, por mais que eu implorasse à noite quando contava meus magros haveres. Pois a vida é apenas empregador, dá-lhe o que você pede. Eu acredito que aqui possa ser que então a vida é apenas entregador, mas está escrito empregador, vou ler de novo. Pois a vida é apenas empregador, dá-lhe o que você pede, mas desde que tenha estabelecido o salário, ora, é preciso aguentar a tarefa. Trabalhei por um salário vil, só para descobrir, assombrado, que qualquer salário que eu tivesse pedido à vida, ela teria pago com boa vontade. É mais ou menos aquele outro poeminha que eu li, que quando a pessoa estava dizendo ali no último momento de vida, só agora que eu percebo que se eu tivesse pedido, mais eu teria recebido. Peça e receberá. Mas há que se está pronto, há que se está com a mente aberta. E um outro subtítulo, o desejo faz o impossível. Para um clímax adequado ao presente capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que conheci. Vi-o pela primeira vez alguns minutos depois que nasceu. Veio ao mundo sem nenhum sinal físico de orelhas e o médico admitiu, quando o apertaram para dar opinião sobre o caso, que a criança podia ser surda e muda para o resto da vida. Contestei a opinião do médico. Eu tinha o direito, era o pai da criança. Também eu cheguei a uma decisão e formei uma opinião, mas expressei a opinião silenciosamente, no segredo do meu coração. Sabia no íntimo que meu filho iria ouvir e falar. Como? Tinha certeza de que devia existir um meio e sabia que o encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson: todo o curso das coisas serve para ensinar-nos fé. Basta-nos obedecer. Há orientação para todos nós e se ouvirmos com humildade, escutaremos a palavra certa. A palavra certa, desejo. Mais do que qualquer outra coisa, eu desejava que meu filho não fosse um surdo mudo. Desse desejo jamais retrocedi, nem por um segundo. O que podia eu fazer? Teria de achar de qualquer modo um meio de transplantar para a mente da criança o meu ardente desejo de transmitir-lhe som ao cérebro, sem o auxílio de orelhas. Assim que ela estivesse com idade suficiente para cooperar, encher-lhe-ia de tal modo a mente com o desejo ardente de ouvir que a natureza, por métodos próprios, se incumbiria de traduzi-lo em realidade física. Esse raciocínio todo teve lugar em meu cérebro e eu não o mencionei a ninguém. Todos os dias renovava o juramento que fizera a mim mesmo de que meu filho não seria surdo-mudo. Com o correr dos anos, quando começou a notar as coisas ao redor dele, observamos que tinha um leve grau de audição. Ao chegar à idade em que as crianças geralmente começam a falar, não fez a menor tentativa nesse sentido, mas percebíamos pelas ações dele que ouvia vagamente certos sons. Era tudo o que eu queria saber. Estava convencido de que se ele pudesse ouvir mesmo um pouco, poderia desenvolver maior capacidade de audição. Algo aconteceu então que me deu esperanças. Veio de uma fonte totalmente inesperada.
Olha aqui, gente. Então, ele dizendo também, tem aqui também aquela força de um genitor, de um pai. Eu já ouvi dizer também uma mãe que viu um filho embaixo do carro e ela teve força para levantar o carro. Eu ouvi alguém contando isso, não sei se vocês já ouviram. Aquela coisa que aquele amor é tão grande, a pessoa está tão convencida que ela ganha força. E eu também conheço uma pessoa que nasceu cego e agora ele criou ele foi considerado cego, é o Meir Schneider. Ele agora tem uma escola de autoajuda nos Estados Unidos. Ele que é ucraniano, se não me engano, ele foi considerado cego, fez várias operações, tem vários livros dele, eu fiz um workshop dele. E ele decidiu, e ele trabalha, ele passa que uma das coisas que ele fez foi massagem. Então, ele que foi considerado cego, hoje ele diz, tem a carteira de motorista dele e tem uma escola para ensinar as pessoas. Então, é determinação. Determinação, não é destino, não é fatalidade, é determinação. Encontramos o caminho. Compramos um fonógrafo. Quando a criança ouviu a música pela primeira vez, entrou em êxtase e imediatamente se apossou da máquina. Certa vez colocou e recolocou o mesmo disco durante quase 2 horas, postando-se diante do fonógrafo com os dentes fincados no canto do estojo. O significado desse hábito bem formado só se nos tornou claro anos mais tarde, pois não tínhamos ouvido falar ainda no princípio da condução do som através dos ossos. Pouco depois que se apossou do fonógrafo, descobri que me ouvia claramente quando eu falava com os lábios tocando o osso mastoide dele na base do crânio. Tendo constatado que ele podia ouvir perfeitamente o som da minha voz, comecei a transferir imediatamente à mente dele o desejo de ouvir e falar. Cedo descobri que gostava de histórias na hora de dormir, de modo que me pus a trabalhar criando histórias destinadas a desenvolver-lhe a autoconfiança, a imaginação e um desejo agudo de ouvir e ser normal. Ou seja, ele estava plantando ali, então, no cérebro, na mente da criança, o primeiro passo para conseguir, o desejo agudo. Havia uma certa história a qual eu dava ênfase, acrescentando-lhe uma cor nova e dramática cada vez que a contava. Destinava-se a implantar-lhe na mente a ideia de que o mal dele não era uma deficiência, mas sim qualidade de grande valor. Apesar do fato de que todas as filosofias que estudei indicarem claramente que toda a adversidade traz em si a semente de uma vantagem equivalente, devo confessar que não tinha a menor ideia de como esse mal poderia algum dia tornar-se um bem. E aí ele traz uma das outras coisas que estão sempre nesses livros, dizendo que o como não é da nossa competência. Nós temos que fazer a nossa parte, que é desejar ardentemente, confiar, trabalhar, fazer o que se requer e soltar. E o como é o universo, que é trabalho do universo, trabalho de Deus. Nada podia detê-lo. Ao analisar agora, em retrospecto, a experiência, vejo que a fé que meu filho depositava em mim teve muito a ver com os assombrosos resultados. Não punha em dúvida nada que eu lhe contava. Convenci-o de que possuía uma vantagem clara sobre o irmão mais velho e que essa vantagem se refletiria sobre ele mesmo de muitas maneiras. Por exemplo, os professores na escola observariam que ele não tinha orelhas e por causa disso dar-lhe atenção especial, tratando-o com extraordinária bondade. Sempre o fizeram. Convenci-o também de que, quando tivesse idade suficiente para vender jornais, o irmão mais velho já se tornara jornaleiro. Teria grande vantagem sobre o humano, pois as pessoas lhe pagariam a mais pelo produto, vendo que ele era um menino inteligente, aplicado, apesar de não ter orelhas. Quando estava com uns 7 anos, demonstrou a primeira evidência de que o nosso método de programação da mente estava produzindo resultado.
Durante meses, implorou o privilégio de vender jornais, mas a mãe não quis dar o consentimento ao projeto. Finalmente, resolveu tomar o assunto em suas próprias mãos. Uma tarde, quando ficou em casa com os criados, subiu à janela da cozinha, caiu sentado no chão e saiu sozinho. Tomou emprestados 6 centavos do sapateiro da vizinhança, investiu-os em jornais, vendeu-os, reinvestiu o capital e continuou repetindo o processo até tarde da noite. Após o balanço das contas e de pagar os 6 centavos que pedira emprestado ao banqueiro, teve um lucro líquido de 42 centavos. Ao chegarmos em casa naquela noite, encontramo-lo na cama, dormindo, apertando o dinheiro na mão. A mãe dele abriu-lhe a mão, tirou as moedas e chorou. Ora essa, chorar pela primeira vitória do filho parecia tão fora de propósito. Minha reação foi o oposto, ri de todo o coração, pois sabia que minha tentativa de implantar na mente dele uma atitude de fé em si mesmo obtivera sucesso. A mãe dele viu nessa primeira aventura comercial o menininho surdo que saíra pelas ruas, arriscando a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequenino homem de negócios, corajoso, autoconfiante, ambicioso, cuja confiança nele mesmo aumentara 100% porque entrara nos negócios por iniciativa própria e vencera. A transação me agradou porque percebi que provara ser capaz de recursos que o acompanhariam pela vida inteira. Uma brecha na audição. O menininho surdo passou pela escola primária, ginásio e college, sem conseguir ouvir os professores, a não ser que gritassem bem alto e a pequena distância. Não foi a uma escola para surdos. Não permitimos que aprendesse a linguagem dos sinais. Estávamos resolvidos a que levasse vida normal e se reunisse com crianças normais. Persistimos nessa decisão, embora nos custasse muitos debates acalorados com funcionários escolares. Quando no ginásio experimentou um aparelho elétrico para surdez, mas de nada adiantou. Durante a última semana dele no college, aconteceu algo que marcou o mais importante ponto crítico da vida dele. Pelo que parecia puro acidente, entrou de posse de outro aparelho elétrico que recebeu para experimentar. Demorou para testá-lo devido à decepção anterior com aparelho semelhante. Afinal, apanhou o aparelho e com certa negligência colocou-o na cabeça, ligou a bateria e zás! Como por um passe de mágica, o desejo de toda a vida dele por uma audição normal tornou-se realidade. Pela primeira vez, conseguiu ouvir praticamente tão bem quanto uma pessoa de audição normal. Felicíssimo pelo mundo transformado que lhe fora dado através do aparelho, correu para o telefone e ligou para a mãe, ouvindo-lhe a voz perfeitamente. No dia seguinte, ouviu claramente as vozes dos professores em classe pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida, pôde conversar livremente com outras pessoas, sem necessidade de que falassem alto. Na verdade, entrara de posse de um mundo transformado. O desejo começara a trazer juros, mas a vitória ainda não estava completa. O menino ainda tinha de encontrar um meio definido e prático de converter o defeito dele numa qualidade equivalente. O menino surdo ajuda os outros. Mal compreendendo o significado do que já fora alcançado, mas intoxicado pela alegria do recém-descoberto mundo do som, escreveu uma carta ao fabricante do aparelho de surdez, descrevendo com entusiasmo a experiência dele. Algo na carta fez com que a companhia o convidasse para ir a Nova York. Ao chegar, foi escoltado pela fábrica e, enquanto conversava com o engenheiro-chefe, contando-lhe sobre o mundo dele transformado, um pressentimento, uma ideia ou inspiração, chamem-no do que quiserem, passou-lhe pela mente. Foi esse impulso do pensamento que converteu o mal que o afligia em qualidade, destinada a trazer tanto juros em dinheiro como em felicidade a milhares para sempre. A síntese daquele impulso de pensamento era o seguinte:
ocorrer ali que poderia ser útil a milhões de surdos que passam a vida sem os benefícios de aparelhos de surdez, contando-lhes a história do mundo dele transformado. Durante um mês inteiro, pesquisou intensamente, analisando todo o sistema de marketing do fabricante de aparelhos de surdez. Criou então meios e modos de se comunicar com os que têm dificuldades de audição no mundo todo, com o propósito de, com eles, partilhar do mundo há pouco descoberto. Feito isso, redigiu um plano bienal, baseado nas descobertas dele. Ao apresentar o plano à companhia, recebeu imediatamente um cargo com o objetivo de realizar o que ambicionava. Nem sonhava, quando foi trabalhar, que estava destinado a trazer esperanças e alívio prático a milhares de pessoas surdas que, sem essa ajuda, estariam condenadas para sempre à surdez. Não tenho a menor dúvida de que Blair teria sido surdo ou mudo por toda a vida se a mãe dele e eu não tivéssemos conseguido transformar-lhe a mente como fizemos. Quando lhe plantei na mente o desejo de ouvir e falar, de viver como pessoa normal, com esse impulso, lhe transmitiu uma estranha influência que fez a natureza se tornar construtora de pontes, eliminando o golfo entre o cérebro dele e o mundo exterior. Na verdade, o desejo ardente tem meios tortuosos de transmudar-se em equivalente físico. Blair desejava audição normal, agora ele a tem. Nasceu com um defeito que poderia facilmente jogar alguém que tivesse um desejo menos definido à rua, com um punhado de lápis e uma latinha. A pequena mentira branca que eu lhe implantara na mente quando ele ainda era criança, levando-o a crer que o defeito dele se tornaria uma grande qualidade, justificara-se. Nada existe, em verdade, certo ou errado, que a crença aliada ao desejo ardente não possa tornar real. Essas qualidades estão à disposição de qualquer pessoa. E aqui, gente, ele dizendo que plantou uma mentira branca. Esse livro tem algo, tem bem algumas particularidades não tão politicamente corretas, mas a gente vai relevando porque ele foi traduzido, acredito, há bastante tempo, né? Mas a gente entende aí. Então aqui a parte do segredo que ele está passando é aquilo de acreditar realmente, de fazer a mente trabalhar para a gente. Então, como a criança foi mais fácil porque mas aí teve o trabalho dele e da mãe do menino, dele e da mulher dele, para estar implantando na mente dele que nessa diversidade havia uma semente de êxito, uma grande oportunidade para ele, que não era para ele ficar se lamentando. Ou seja, é aquela coisa de quando a gente está passando pelo vale, a gente entender que o pico é o seguinte, que ali eu estou falando então aqui do livro do Spencer Johnson, Vales e Picos, que ele diz que as nossas dificuldades são como vales, e dependendo de como é que a gente age, de qual é a nossa atitude ali no vale, se a gente entende que aquilo vai só nos trazer, vai só nos fazer melhorar, é uma oportunidade escondida, a gente logo consegue atravessar o vale e chegar no pico, e pode até ficar lá por mais tempo. Aquele atravessou completamente esse vale e chegou no pico. E além do mais, aquela coisa, vocês já devem também ter ouvido, eu já ouvi falar, de pessoas que depois que passaram por uma tragédia, conseguiram reverter aquilo, ao invés de ficar o tempo todo lambendo as feridas e perdendo, acabou minha vida a partir de agora, perdi um ente querido ou qualquer coisa assim. Não, elas fundam associações, elas começam alguma obra, alguma coisa que vai ajudar outros. Que poderiam passar ou que já passaram, ou seja, que vai trazer força, que vai ser contribuição para alguém. É a adversidade que nos faz ser úteis, exatamente o que aconteceu com ele. Ele, depois que conseguiu superar, passar esse vale da surdez, ele então transformou a vida de muitos outros que também poderiam ficar ali, quem sabe, se não tivesse toda essa coragem dele. Ou seja,
a missão, a grande missão que veio, a oportunidade, como ele disse em capítulos anteriores, em subtítulos anteriores, que eu já li, que a oportunidade ela gosta de vir meio disfarçada, ela não se apresenta assim, para ver se a gente está pronto para recebê-la, né? Então é isso, gente. Eu fico aqui com esse capítulo, com essa parte, com esse vídeo, e espero muito que vocês estejam também curtindo tanto, aproveitando tanto todas essas dicas que ele está passando aqui, bebendo esse livro assim que é um clássico, que muita gente que já está aí nesse mundo de prosperidade e abundância em todos os setores, diz que passou por esse livro, que esse livro fez diferença na vida deles, que depois que leram esse livro, eles deram um salto quântico, foi a virada de chave, tá bom? É isso que eu espero que aconteça conosco também, comigo, com vocês, tá? Então eu agradeço muito vocês por terem vindo comigo até aqui, espero contar com vocês para o próximo. Obrigada, tchau!